Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então a mais um vídeo desse canal. Para você que está chegando agora de paraquedas, eu sou a Cris, esse é o canal A Mala da Cris. Bom, gente, o vídeo de hoje então vai ser sobre respondendo perguntas, tá? De inscritos e seguidores. Eu tinha aberto uma caixa de perguntas lá no Instagram. Se você não viu, é porque você provavelmente não me segue no Instagram. Então já aproveito e convido vocês a se inscreverem. @mala da Cris. E eu abri então uma caixinha de perguntas para tirar algumas dúvidas de vocês sobre a Irlanda, sobre a minha vida, enfim. Eu recebi bastante perguntas, muitas perguntas repetidas, né? Que as pessoas têm interesse, né, em coisas em comum, mas algumas diferentes. Então eu selecionei algumas perguntas e eu vou começar então a responder aqui para vocês, beleza? Bom, a primeira pergunta, então, que eu recebi foi a do Léo Jorge. Ele me perguntou se existe idade mínima, né? O que eu acho sobre a idade mínima de imigrar para um outro país. Bom, gente, eu acho que isso é muito relativo. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma cultura de achar que pessoas passadas dos 40 anos, né, já é velho para trabalhar. Eu acho que não existe uma idade mínima, digamos assim. Eu vim para a Irlanda, eu tinha 38 anos, se eu não me falha a memória. E assim, aqui não existe esse preconceito com a idade, como eu falei, com relação ao trabalho, tá? Você, mesmo que você tenha esses 40 e poucos anos, você consegue trabalhar. Então, eu acho que vai muito só mesmo da sua disposição, da sua saúde, né? Se tiver tudo certo, você não tem problema com isso. Então, eu não vejo problema. Eu vejo algumas pessoas falando migrar depois dos 30, emigrar depois dos 40. Gente, eu imigrei com quase 40 anos. Então, assim, não vejo nenhum problema. Então, acho que não existe uma idade mínima para que você possa emigrar para outro país. Bom, recebi então a pergunta aqui da Simone. A Simone me perguntou se dá para ficar rico morando na Europa. Gente, não, tá? Eu recebi até umas perguntas com relação a isso. Não, gente, não dá pra ficar rico na Europa. Assim, a não ser que você seja dono de uma mega loja, sabe, com filiais e blá, blá, blá. Agora, essa história de que eu vou migrar, vou morar em outro país e vou ficar rico, isso não existe. Até porque uma das coisas que é o que a gente mais reclama no nosso país, que é a desigualdade social, isso não existe aqui. Então, as pessoas aqui não têm uma disparidade de salário gigante como é no Brasil, tá? O cara que ele ocupa aqui um cargo de chefia, um manager, por exemplo, claro que ele vai ganhar mais, mas não é nada gritante em relação a outras pessoas. Então, obviamente, se uma das características, né, da Irlanda e acho que da Europa, que é muito diferente do Brasil, que é essa desigualdade social, você não vai ficar rico. Você vai viver bem, você vai ter uma vida boa, você vai poder frequentar lugares como outras pessoas frequentam. Eu já até dei o exemplo disso num vídeo aqui. Eu malhava numa academia, como se fosse uma academia assim, muito top no Rio de Janeiro, muito cara, que somente poucas pessoas frequentavam, e eu, com o meu salário mínimo, eu podia frequentar. Então, assim, é de igual para igual. Tá? Essa desigualdade, essa disparidade de salário que existe no Brasil, não existe aqui. Então, não, gente, eu sinto muito dizer isso pra vocês, tá? Mas vocês não vão ficar ricos aqui na Europa. Vocês vão ter uma qualidade de vida boa, mas rico, não. Agora, eu não sei o que é rico pra você, né? Acho também isso é muito relativo. Mas se você quer dizer no sentido de rico mesmo, comprar mansões, carros e blá, 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 não, você não vai ficar. Bom, respondendo a pergunta aqui do Márcio, ainda vale a pena ir para a Irlanda? Olha, gente, no momento eu digo que não, tá? A gente está passando por uma crise de acomodação aqui sem precedentes, surreal. Como eu já falei em outros vídeos, essa crise sempre existiu, mas agora está pior, principalmente piorou muito depois da guerra. A Irlanda recebeu, eu não sei se foi 10 mil ou 100 mil ucranianos, eu não sei agora dizer o certo. Então, assim, muita gente já não tinha casa pra gente, né, que tá aqui trabalhando, estudando, e ainda mais agora com a questão dos refugiados. Então, assim, a Irlanda, ela vale a pena, assim, a nível de trabalho, tem bastante mercado de trabalho, tem muita oportunidade de emprego, é muito mais fácil você arrumar emprego do que casa, tá? Então, hoje em dia eu digo, não vale a pena. Eu acho que quem tá no Brasil, que tá pensando em vir pra cá,
Eu acho que não é a hora, eu já falei isso em outros vídeos, não é a hora. Espera essa situação, vê se essa maldita guerra acaba, entendeu? E aí sim eu acho que as coisas vão voltar a melhorar. Mas agora não é o melhor momento, não é uma boa migrar para a Irlanda. Acho que para a Europa, no geral, tá? Não posso afirmar com relação aos outros países, mas com relação à Irlanda, eu posso segurar para vocês que não é o melhor momento para se migrar, de vir para cá, ou para estudar, ou para poder tentar uma vida. Respondendo a pergunta aqui da Tatiana, é preciso ter inglês fluente para poder vir para a Irlanda? Não, gente, não precisa, depende, sim, depende. Você vem como estudante? Se você vier como estudante, não, né? Você tá vindo para aprender. Então, ok. Você tá vindo para migrar, para tentar uma vida, né? Trabalhar, estudar, você tem um passaporte europeu que te permite trabalhar full time e tal. Eu acho assim, você tem que ter pelo menos o mínimo do mínimo, né? O básico, assim. Eu acho que, por exemplo, quando eu vim para cá, eu tinha o mínimo do mínimo. Eu sabia, pelo menos assim, me virar, pedir alguma coisa. Eu fiz uma entrevista de emprego, então assim, eu consegui fazer uma entrevista de emprego. Não necessariamente você tem que ser fluente, óbvio que não. Mas acho que pelo menos o mínimo do mínimo você precisa ter, porque se você não tem realmente nada, eu acho muito complicado. Até para você poder conseguir passar numa entrevista, você conseguir arrumar uma acomodação, né? Você ir no mercado, você ir no restaurante, enfim. Então, pelo menos ali, como a gente diz, o verbo to be, entendeu? O nome, né, de algumas coisas e tal. Saber ir num lugar, pedir uma coisa, perguntar o preço de alguma coisa. Eu acho que sim, eu acho que você realmente precisa desse mínimo para poder migrar para qualquer país que não seja só a língua mãe, isso não seja só aqui na Irlanda. Se você vai para um país em que fala espanhol, que fala italiano, enfim, eu acho que você tem que saber pelo menos o mínimo do mínimo para poder aprender a se virar, né, no primeiro momento. Larissa me perguntou se eu tenho passaporte europeu. Sim, eu tenho passaporte europeu, o meu pai, ele era italiano, então a minha família, parte de pai, toda é italiana, então eu já vim para cá com o passaporte italiano. Eu até já respondendo até alguma outra pergunta, a questão de se ter uma cidadania europeia facilita em alguma coisa, facilita em determinadas coisas, tá, gente? Por exemplo, a cidadania, ela vai te facilitar na hora de, por exemplo, você conseguir um emprego, porque provavelmente as pessoas vão dar preferência àquelas que podem trabalhar full time do que part time, tá? Eu acredito que realmente isso faça uma diferença sim, pela questão da pessoa preferir dar prioridade para trabalhar full time do que part time. O Gabriel me perguntou como é que eu lido com o tempo aqui na Irlanda. Gente, o tempo eu acabei acostumando, a gente acaba acostumando, né? Obviamente eu não gosto, agora, por exemplo, né, a gente está em final de setembro, então assim, acabou, né, já o verão, já estamos no outono, já tá frio, que eu já tô de blusa de manga comprida, você acaba acostumando. Não gosto, óbvio, tem dias que bate a bad, entendeu? Porque aqui a maior parte do tempo é cinza, mas você acaba acostumando, tá? Nunca foi e não vai ser isso que vai me impedir de ficar aqui na Irlanda. Tá? Então, é costume mesmo. A Marlene me perguntou como foi a minha entrevista de emprego. Gente, a minha entrevista de emprego, a minha primeira entrevista de emprego foi um desastre. Assim, eu fui empregada, tá? Eu passei na entrevista, foi para trabalhar de kitchen porter, porque também é um emprego que não requer muito inglês para isso. Para quem não sabe, kitchen porter, né, é o famoso lava-prato. Então, mas foi horrível, até porque eu fiz entrevista com um indiano e eu tenho muito problema, não só eu, mas muitas pessoas têm muito problema com o sotaque indiano, é muito difícil entender. Então, assim, foi um problema, mas eu consegui passar. É o que eu falo, você tem que ter o mínimo do inglês. Então, assim, eu consegui me expressar, eu consegui, né, conversar lá no inglês de índio, né, mas fiquei bem nervosa, foi bem difícil, foi um desafio muito grande, mas graças a Deus deu tudo certo e eu consegui um emprego. O Alexandre me perguntou o que eu menos gosto daqui. Gente, o que eu menos gosto daqui, obviamente, é o tempo, né? Eu não gosto do clima daqui. A comida também, não gosto da comida. E como eu também já falei até num vídeo meu, que eu vou deixar até depois aqui linkado para vocês, as coisas que eu não gosto aqui da Irlanda, é que Dublin, para mim, a Irlanda, para mim, é um país muito pequeno. Eu me sinto aqui numa fazenda. Então, assim, eu gosto de cidade grande, eu gosto de gritaria, confusão, sabe? E é tudo muito concentrado apenas aqui no centro.
Então, você sai de Dublin e vai para outros condados, é tudo a mesma paisagem, as mesmas lojas, a mesma comida, tudo muito igual. Então, eu não gosto disso. Então, eu gosto realmente de mais uma diversidade. Eu gosto de cidade grande. Dublin, para mim, já não é uma cidade pequena. Se você for comparar, quando você vai para outras capitais da Europa, você compara com Dublin, para mim, sim, Dublin não chega nem perto, entendeu? Então, isso é o que eu menos gosto aqui. Aí ele me perguntou também o que eu mais gosto. Bom, gente, o que eu mais gosto é a questão da segurança ainda. Embora a gente tenha já ouvido alguns relatozinhos aí, eu tô aqui há 4 anos, então de 4 anos pra cá eu já vejo que mudou muita coisa, mas ainda assim é um país seguro, tá? Essa questão de ter oportunidade de trabalho, eu também acho muito boa, é aquela coisa que sim, se você perde o emprego, você sabe que em pouco tempo depois você vai estar empregado, porque tem bastante oportunidade de trabalho. E eu gosto muito dos irlandeses, eles são muito simpáticos, muito amigáveis, sabe? Muito gentis. Então, eu posso dizer que são as coisas que eu mais gosto aqui da Irlanda, é isso. A Virgínia perguntou qual é a minha comida favorita. Bom, gente, se for comida irlandesa, nenhuma, tá? Nenhuma mesmo. Agora, a minha comida favorita é italiana. A culinária que eu mais gosto é italiana e, obviamente, a nossa comida brasileira. Mas a nível de comida irlandesa, eles não têm muito costume, assim, de comer, como a gente vai em outros países como Portugal, Espanha, Itália, que tem a cultura de comida. Eles não têm muito isso aqui. Então, os pratos tradicionais deles aqui é o fish and chips, é um tal de stew, que eu acho que é uma carne ensopada, se não me engano, uma coisa assim. Então, assim, nenhuma. O Fernando me perguntou o que eu aprendi com a cultura irlandesa. Gente, por incrível que pareça, o que eu aprendi com eles aqui é a questão da educação. Não que eu seja uma pessoa mal educada, não é isso. Mas eles são tão simpáticos, mas tão simpáticos que eles te quebram, sabe? Às vezes você já vai com 10 pedras na mão para poder, tipo, resolver uma coisa, responder uma coisa, e eles são tão amigáveis, são tão gentis que aquilo quebra você, entende? Então você acaba dando aquela freada, né? Então tudo eles pedem desculpa pra você, mesmo eles estando errados, eles pedem desculpa pra você. Eles te ajudam, são muito solícitos. Então você vê que isso é realmente cultural, você vê até isso nos mais novos também. Então eu aprendi muito com isso, sabe? Porque eu sou uma pessoa um pouco estourada, tenho um gêniozinho meio do cãozinho assim. Então, eu aprendi muito com isso, a tentar primeiro respirar fundo, tentar resolver de uma forma não já chegando logo assim de sola, entendeu? E a me controlar mais e tentar resolver da melhor forma possível. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito com eles aqui. O Cauã me respondeu sobre a questão de legalização, sobre drogas, se a Irlanda ela tem alguma droga legalizada ou se ela pensa em algum dia em legalizar a droga. Gente, olha só, até onde eu sei, eu não sou usuária de nenhuma droga, tá? Então, assim, até onde eu sei, a droga aqui, ela não é legalizada. Eu tava até pesquisando aqui na internet, eu vi uma matéria aqui de 2 anos atrás, que parece que a posse de maconha iria deixar de ser crime na Irlanda, tá? Então, ao invés de multa ou prisão, vai ser apenas advertido se for flagrado com uma quantidade pequena de maconha. Então, assim, somente, porém, apenas portadores de uma pequena quantidade de maconha para uso pessoal que está na lista dessa advertência. Então, assim, isso foi há 2 anos atrás, tá? Então, somente com relação à maconha. Agora, com relação às outras drogas, não é legalizada. E também, pelo que eu pesquisei na internet, a Irlanda não tem intenção, no momento, de legalizar nenhuma droga. Foi o que encontrei aqui na internet. A Helena falou, Cris, primeiramente, parabéns pelo conteúdo, adoro seus vídeos. Muito obrigada, Helena, fico feliz. A Helena tá sempre comentando nos meus vídeos. E me perguntou quando é que vai voltar a ter conteúdo sobre viagens. Menina, nem fala, né? Pois é. Esse canal nasceu com o intuito de ser um canal de viagens, né? E acabou depois se tornando um canal de viagens e vida na Irlanda, mas o principal objetivo era somente falar sobre viagens. Mas devido ao que tudo você sabe, né? Quem me acompanha aqui já há tempo sabe o que eu passei, né? A questão que eu tive um AVC aqui em Dublin. Então, no momento eu tô na impossibilidade de viajar, mas assim que puder, e eu espero poder voltar a viajar também e voltar a fazer vídeos e conteúdo sobre viagem, porque é o que eu mais amo. É o que eu mais gosto, é o que eu mais amo fazer na vida. São 2 coisas, é comer e viajar. São as coisas que eu mais amo de fazer no mundo, na vida. Então, assim, eu espero
em breve poder voltar a trazer mais conteúdo de viagem para vocês. O André me perguntou sobre o que eu acho sobre essa crise de acomodação e se vai melhorar. Essa crise de acomodação que eu acho é uma coisa ridícula, a gente fica praticamente implorando por uma acomodação. Tem 2 vídeos meus aqui no canal onde eu mostro a minha saga pela busca de acomodação, né? Porque a gente resolveu sair da casa. A gente ainda não encontrou acomodação, já tem mais de 3 meses que a gente está buscando acomodação. Vou deixar também depois aí o link dos vídeos para vocês, se vocês quiserem conferir. Eu mostro como é que funciona as visitas, como é que você aplica. Mas, enfim, eu acho realmente surreal o que a gente está vivendo aqui, o que a gente está passando, sabe? E eu só vejo uma perspectiva de melhora, acho que quando essa guerra parar. Vou ser muito sincera com vocês. Por enquanto, eu não vejo perspectiva nenhuma de melhora, só de piora. Vou ser muito sincera. A Adriana me perguntou se eu pudesse escolher outro país de morar, qual país eu escolheria. Bom, gente, assim, se não fosse pela questão da língua, né, eu moraria na Itália, era o país que eu gostaria de morar, mas infelizmente na Itália você tem que falar italiano, poucas pessoas falam inglês, principalmente se você for mais para o sul da Itália, praticamente quase ninguém fala inglês. Então, assim, se eu pudesse, a nível de Europa, continuar morando na Europa, eu moraria na Itália. A nível de Europa, eu iria para Itália ou para Amsterdã. Eu e meu esposo, a gente é apaixonados por Amsterdã também, é um país que a gente moraria fácil, tá? Embora lá eles tenham a língua própria, mas eles falam inglês, então assim, dá para você se virar com inglês. Agora, se não fosse a Europa, a gente tem muita vontade de Canadá, e o sonho do meu marido era Estados Unidos, né? Mas entre o Canadá e os Estados Unidos, eu não sei, eu acho que eu não ficaria com o Canadá. Não sei, não sei. Mas seriam esses países, assim. E quem sabe no futuro, depois de aposentados, a gente parte para algum desses lugares, porque a nossa intenção não é morar aqui o resto da vida, não. Eu vou responder então agora as perguntas aqui dos canais parceiros, aqueles canais aí que a gente tá sempre trocando figurinha e tal, que então vou responder agora a pergunta da Paula, do canal Viajar, Viver e Aprender. Gente, a Paula tem um canal ótimo de viagens, e ela tá sempre trazendo novidades de cruzeiros, viagens pelo Brasil, ela é comissária de bordo, então assim, dá uma conferida no canal dela. Vou deixar aqui também o link do canal dela na descrição do vídeo. E ela me perguntou quantos dias eu acho suficiente para ficar aqui na Irlanda, para ficar aqui em Dublin, para poder, né, a nível de turismo. Gente, para conhecer Dublin mesmo, eu acho que 3 dias no máximo é suficiente, porque Dublin é pequeno, não tem muito o que se fazer. E você faz muita coisa a pé. Você conhece muitos pontos turísticos a pé e muito pertinho do outro. Eu acho que 2, 3 dias para você conhecer Dublin é o suficiente. Você não precisa mais tempo do que isso. E ela me perguntou também qual lugar da Irlanda que mais me surpreendeu e por quê. Assim, gente, a Irlanda ela é um país muito bonito. A Irlanda ela me surpreende no sentido por ser uma cidade medieval, né? Por ter o seu passado medieval. E eu, como gosto muito de história e como gosto muito do mundo medieval, então poder passar por alguns lugares, ver castelos e ruínas de castelos e tal, então isso me surpreende muito, embora eu não tenha viajado muito ainda pela Irlanda, não conheço muita coisa pela Irlanda, tem muitos lugares turísticos aqui na Irlanda, que todo mundo que vem pra cá vai, eu ainda não consegui ir, eu ainda não fui. Então, mas sempre que eu tenho a oportunidade de ver, de passar por algum lugar que eu vejo a ruína de um castelo, né, alguma coisa assim, isso me surpreende muito, eu gosto muito. Mas a nível de tipo de conhecer os condados que eu já fui para Cork, eu já fui para Limerick, já fui para Sligo, Galway para mim foi o condado que eu mais gostei. A outra malinha aqui, a mala da Julie, minha querida amiga, me perguntou qual é o meu lugar favorito aqui em Dublin. Bom, em Dublin, meu lugar favorito, olha, Ju, difícil dizer. Mas assim, em Dublin, eu gosto muito assim, de Dún Laoghaire, de Howth, de Malahide, né, que são bairros um pouquinho mais afastados, que você de trem tá mais ou menos 25, 30 minutos, no máximo, digamos assim. São os lugares que eu gosto aqui em Dublin. Não tem um local assim, tipo, eu gosto muito. É como eu falei, gente, Dublin pra mim é uma cidade pequena. Tudo tá concentrado no centro. Gosto dos parques, né? Gosto mais desses lugares que eu falei, que inclusive todos eles também tem vídeo aqui no canal. E ela me perguntou também por que eu escolhi Dublin pra morar. Bom, eu escolhi Dublin por uma questão de... Na época que a gente resolveu migrar, meu marido queria ir para um país de língua inglesa para poder aprender inglês. Então, na época, a Inglaterra estava no processo de Brexit.
E a gente ficou com medo de ir para a Inglaterra. A gente poderia ainda entrar, mesmo eu tendo passaporte italiano, a gente poderia ainda entrar na Inglaterra e não teria o risco de ter que sair após o Brexit. Mas nós ficamos com medo, o que eu vou ser muito sincera, eu me arrependo de não ter ido. Porque eu acho que a Inglaterra tem mais a ver com o meu estilo de vida do que aqui. Mas nós ficamos com medo. E aí a gente ficou sabendo, né, da Irlanda, questão também de trabalho. A gente viu que aqui tinha muita oportunidade de emprego, então nós viemos para Dublin por essa razão. A Elizabeth Werneck, Elizabeth também tem um canal aqui no YouTube, ela também está começando agora no YouTube, e ela tem um blog, e ela escreve maravilhosamente bem, então, gente, assim, ela já viajou bastante lugares, ela dá super dicas de onde comer, de onde se hospedar nos blogs delas, inclusive de dicas de como viajar com criança, já que ela tem uma filhinha. Então, acho que vale super a pena também vocês depois darem um confere lá nos blogs dela, no canal dela, no Instagram dela. Então, ela me perguntou qual é o conselho que eu dou para quem quer migrar aqui para a Irlanda. Gente, o conselho que eu dou para migrar, não só aqui para a Irlanda, mas como para qualquer outro país, é você vir com a cabeça aberta. Nossa, agora veio uma luz aqui do sol, tá metade do meu rosto aqui. Que eu dou a nível de migrar para qualquer lugar, gente. É você com a cabeça aberta, tá? É você tá disposto a trabalhar com qualquer coisa. Se você não tem uma formação específica, se você já não sai do seu país com um emprego já em outro lugar, se você não fala a língua fluentemente, se o seu trabalho, por exemplo, aqui na Irlanda não for Critical Skills, que eu já expliquei no outro vídeo de como arrumar emprego, o que é o Critical Skills, enfim, você vir com a cabeça aberta e trabalhar em profissões em que você jamais pensou que fosse trabalhar, conforme o meu caso. Eu lavei prato, eu trabalhei em fábrica, entendeu? Totalmente fora da minha formação, totalmente fora do que eu trabalhava no Brasil, mas eu vim com a cabeça aberta para poder buscar, para trabalhar no que aparecesse. Então, acho que tem que vir com a cabeça aberta com relação a isso e também entender que você está indo para um país de culturas diferentes da sua e que você vai lidar com pessoas de outros países também com culturas diferentes da sua. Então, principalmente, respeitar a cultura local, isso é muito importante. Não querer sair do Brasil, é o que eu falo, não sair do Brasil e fazer brasileirice no país dos outros. Eu acho isso o cúmulo, o absurdo. Tá? Uma das coisas em que me fez sair do Brasil foram muitas coisas em que eu não aceito no Brasil. E eu não vou agora querer implantar isso no país dos outros. Então, o conselho que eu dou se desapegue de suas crenças, assim, a nível de jeitinho brasileiro, do que a gente está acostumado a fazer no Brasil. Não queira fazer isso no país dos outros e vá com a cabeça aberta para você poder trabalhar no que aparecer, no que você precisar, entendeu? E respeitar a cultura das outras pessoas e respeitar as leis, né, do país na qual você está indo. Jéssica, do Turistando em Londres, gente, o Instagram dela também, olha, super, dicas valiosíssimas, muito boas sobre Londres, sobre o que fazer, onde visitar. Ela também tem um canal no YouTube. A Jéssica, então, ela me perguntou como eu consegui o meu primeiro trabalho. O meu primeiro trabalho, gente, então, até nesse vídeo também de como conseguir emprego, sobre dicas de como eu dou de como conseguir emprego aqui na Irlanda, mais ou menos eu falei. Eu cheguei aqui na Irlanda, eu fui numa agência me cadastrar, né, para poder receber proposta de trabalho. Só que nisso que eu tava indo embora da agência, eu conheci uma brasileira no ponto do ônibus, que foi a Kátia. Kátia, por sinal, se você estiver assistindo esse vídeo, sou grata a você até hoje. Eu fui perguntar se o ônibus que eu pegava ia pro centro, e aí ela perguntou, você é brasileira? Eu falei assim, sou. E aí ela me deu uma lista de contatos de e-mails de hotéis. Ela falou, olha, o hotel que eu trabalho tá precisando de gente e ele tem essa rede de hotéis. Então eu fui, e quando eu cheguei em casa, eu saí disparando o e-mail para essa lista de e-mails que ela me passou. E aí no dia seguinte me chamaram para uma entrevista, e aí a entrevista no dia seguinte, e aí foi quando eu fui fazer a entrevista para Kitchen Porter para trabalhar num hotel. Então esse foi o meu primeiro emprego aqui na Irlanda e essa foi a minha experiência, né, de como eu consegui emprego. Eu dei muita sorte, foi muito rápido, eu consegui em 1 semana de Irlanda, eu cheguei aqui numa quinta-feira, se não me engano, na quinta-feira seguinte eu já estava trabalhando, então realmente foi muito rápido. Bom, o Instagram BR pro Canadá me perguntou se eu penso em morar em outro país. Então, como eu falei, a gente pensa, sim, principalmente depois que a gente se aposentar, mas de repente, quem sabe até antes. A gente não fechou as nossas possibilidades ainda de um dia ir embora da Irlanda antes de se aposentar.
Então, assim, como eu falei, a nível de Europa, a gente iria para Holanda, para Amsterdã, pelo fato de ir embora, e como eu falei, eles têm língua local, mas eles falam inglês, então a gente iria para Amsterdã. Mas a nível, se a gente fosse embora hoje para trabalhar, a canção da Irlanda de vez, a gente tentaria ir para Amsterdã. E ela perguntou também que eu saí do Brasil e se eu penso em voltar para o Brasil. Bom, nós saímos do Brasil, meu marido trabalhava para uma empresa que trabalhava para o Odebrecht, então veio a Lava Jato, né? E aí, tipo, acabou com a área de trabalho dele. E aí, nesse meio tempo, a gente sofreu assalto, enfim. Então, assim, uma das razões que a gente resolveu migrar foi realmente por causa da violência. Eu sou do Rio de Janeiro e, infelizmente, tá muito difícil. Eu estive no Brasil ano passado, fui pro Rio de Janeiro ano passado, e eu fiquei horrorizada de ver como o Rio de Janeiro tá abandonado, tá largado. Eu não tô dizendo de Zona Sul, porque Zona Sul... Eu não moro na Zona Sul, né? Minha família não mora na Zona Sul. Eu morava na Zona Norte, então eu fiquei horrorizada de ver como ali o meu bairro e os bairros adjacentes estão largados. Tudo sujo, tudo abandonado. A quantidade de gente morando na rua aumentou absurdamente. Então, assim, o ponto principal da gente ter ido embora foi por causa da violência. E eu não penso em voltar a morar no Brasil. Se eu tiver que voltar por alguma razão, eu vou voltar, obviamente, mas não penso, não tá nos nossos planos, pelo menos o meu não. Meu marido, ele fala, ele não fechou o caixão ainda totalmente. Eu não, eu já fechei, e se eu tiver que voltar é por razões alheias à minha vontade. Mas por mim, eu não volto, eu volto somente para visitação, para visitar e mais nada, não para morar. E o último canal aqui, parceiro, que me mandou pergunta foi a Ana e o Luiz, do casal Aventuras de Arara de Meia, gente. A Ana é uma figuraça, são um casal de aposentados que resolveram viver no motorhome, estão rodando aí pelas Europa toda, já foram para Itália, França, Portugal. A Ana é uma figura e eu acho que se vocês querem se divertir, conteúdo com diversão, vão lá no canal deles. Ela me perguntou como são os planos de internet. Bom, gente, então assim, o plano de internet aqui, a gente tem várias operadoras, tá? As mais conhecidas, eu tô com a cola aqui, tá? É a EI, tá? A Vodafone, a Virgin, mas as mais famosas são essas, tá? Eu tenho, por exemplo, a Virgin. Então, assim, o plano vai de 10 euros, né? Por exemplo, deixa eu abrir aqui no meu caso, que é a Tree. Eu falei da Tree? Nem sei agora se eu falei da Tree. Falei da Virgin, não falei da Tree. A Tree também é bem famosa, que é a operadora que eu uso. A Virgin eu uso para internet aqui na minha casa. Mas para celular eu uso a Tree. Então, você pode botar de 10 a, sei lá, 50 euros. Geralmente eu boto 20, tá? Meu plano é 20 euros que eu fechei, tá? Então, acho que são 20 GB de internet, se não me fala a memória. E aí, de Tree para Tree, eu não pago nada, né? E quando eu saio da Europa, quando eu viajo para outro país aqui da Europa, ela funciona perfeitamente. A Vodafone também é assim, a Tree... A EI também, se não me engano, é assim. Então, eu fechei meu plano por 20 euros. Então, sempre, toda vez que eu vou lá fazer o top-up no meu celular, que eu vou carregar, eu carrego pelo próprio celular, pelo aplicativo do telefone. Já tá lá no meu banco, já tem as operadoras disponíveis para poder fazer a recarga. Eu coloco os meus 20 euros, posso botar a qualquer momento. E aí eu tenho essa internet e funciona, então... por toda a Europa, tá? Não tenho nada a reclamar da Tree, gosto da Tree, tá? Me atende, esses 20 euros me atende. E pra mim, me atende super bem. Quando eu viajo, também me atende super bem. Eu não tenho nada a reclamar. Gente, então essas foram as perguntas, então, que eu recebi. Eu queria, primeiramente, agradecer a todos que mandaram as perguntas pra mim. Eu espero ter respondido, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Segue também, gente, os canais aí, os Instagrams parceiros aí, eu vou deixar todos os links deles aqui na descrição do vídeo. Com certeza tem bastante conteúdo de qualidade e vocês vão gostar bastante. Pra você, então, que não me segue no Instagram, me segue lá, @baladacris. Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos. Se você quiser deixar alguma pergunta, já que você não deixou lá na caixinha de perguntas do Instagram, quiser deixar aqui no comentário alguma pergunta pra mim, pode deixar que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo pra você, tá bom? E é isso, então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo a todos!